Agora a gente vai ver as propriedades operacionais dos logaritmos. A primeira delas seria o logaritmo de um produto. Tu consegue abrir isso como sendo o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de B, logaritmo de C na base B. A segunda seria de um quociente, então em vez de ser mais vai ser menos aqui. E a terceira é quando a gente tem um expoente. Nada novo pra gente, né? Nada muito complicado. Então temos exemplos para a gente treinar isso daí. Eu acredito que vai ter bastante oportunidade de treinar isso. A gente está na página 129 do nosso PDF. Eu anotei aqui as propriedades. E infelizmente tem coisas que a gente vai ter que gravar na nossa cabeça. Não tem o que fazer. Memorizaremos então. Tá bom, a primeira a gente tem o logaritmo base B. Parece que é. Então vamos lá. Log base B de A. Isso aqui é igual a 4. Tá bom. E temos o que mais? Logaritmo, a base eu acredito que seja a mesma, eu acho. DC é 6. Tá. Por que eu não copiei isso daqui antes de começar a gravar o vídeo? Tu deve estar se perguntando. É porque, sei lá, eu achei que a pergunta ia ser um pouco mais... que valesse a pena ler a pergunta, mas pelo visto eu devia ter copiado. Minha nossa. Logaritmo de D na base B. Também. Tem mais essa. Mas está em tempo de parar a gravação e começar de novo, né, daqui. Pois é, tá em tempo mesmo. Mas a gente não vai fazer isso. Então aí, temos esses três, igual a menos 1, calcular. Coisa feia, cara. Ui, coisa horrível essa questão. Ai, tu tá achando ruim? Não. É só, assim, ó, não é ruim de fazer. É ruim de escrever aqui nessa tela. Agora, no caderno, isso aqui é brincadeira de criança, né? Pô, tu não pode reclamar de uma coisa desse tipo. Meio desculpa, mas se tu tá pensando em fazer isso, não faça. A vezes B, A vezes C, animalzinho pequeno, dividido por D, não é? Isso. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer neste caso aqui? Aqui gostoso começar um vídeo desse jeito, né? Assunto novo, teoricamente. E aí o cara já começa travando na primeira. Tá, das propriedades, a gente tem isso daqui. Eu posso separar em soma e em subtração, quando a base é a mesma. Eu tenho... Bom, eu sei algumas coisas, né? Eu sei que B elevado a menos 1, mas não deve ser desse jeito para começar essa questão, né? D é igual a B elevado a menos 1. Eu sei que... mas também não ia ser legal. Não vai ser desse jeito. Como é que eu faço então? Olha só a conversa do cara. Como é que eu faço então? Não é tu que é pra resolver as questões? Sou eu, mas... Não faz mal algum perguntar? Faz algum mal? Tem multiplicação, divisão, expoente. O que eu vou fazer então se eu não sei como começar isso daqui? Bom, primeiro que eu vou considerar que isso aqui é igual a x, né? Esse logaritmo aí é igual a x. Primeira coisa. Segunda é as coisas que eu sei aqui. Sei lá, se vai servir para alguma coisa. Eu sei que o meu A é igual a B elevado à quarta potência. Eu sei que o meu C é igual a B elevado à sexta potência. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente escreve alguma coisa, porque é sempre um começo. Não adianta olhar para uma questão e falar assim, eu não sei fazer ali, não sei começar. Escreve alguma coisa, pô, vai tentando, uma hora sai a resposta, tá? Sempre assim com a gente. Ou melhor, é assim que tu vai ver que tu tá começando a querer aprender a estudar. Porque até o momento em que tu só fica olhando para as coisas sem escrever nada, esse é o início, esse é o zero, né?
Passado um tempo, tu já começa a tentar alguma coisa. Tá, e o meu D é B elevado a menos 1. Muito bem. Então a gente arruma isso daqui. Certo, então eu posso substituir A, C e D, né, por esses valores. Talvez resulte em alguma coisa. Talvez resulte. Muito bem, então vamos copiar isso daqui. Vamos ver o que sai. Tá, pera aí que eu posso botar o igual aqui. E assim fica bom. Dividido por... Muito bem, o meu A é o que? B elevado à quarta, o meu C B elevado à sexta. Então tá. B elevado à quarta potência vezes C elevado à sexta porcaria. Sexta porcaria não, sexta potência. E o D é B elevado a menos 1. Bom, a base é a mesma, então a gente vai poder simplificar algumas coisas aí, né? Essa multiplicação tu vai somar expoente, depois vai ficar com uma divisão. A questão não era tão difícil assim, eu que tava muito assustado, eu acho. Pera aí que eu posso escrever aqui dentro, né? Bota um espaço. Não, pô, vem cá, isso. Põe um espacinho aqui. Aí a gente faz o seguinte. A parte de cima é B elevado à quarta. Ah, não, mas a base não é a mesma. Puta. O animalzinho, aqui também é B. Cabeção. O C é B elevado à sexta potência, seu animal. Por que tu não escreveu assim ali? Não é tão difícil assim. Tá, então a base é a mesma, a gente na parte de cima soma os expoentes. Então vai ser B elevado à décima potência, que vai dar isso aí, dividido por B elevado a menos 1. Aí organizou. Pronto. Então disso daqui vai sair o que? Vai ser 10 menos 1, que vai dar 11. Ou seja, B elevado à décima primeira potência é o que a gente vai ter. Será que cabe eu copiar isso, talvez? Colar nessa linha aqui. Então tá. Pronto, essa é a resposta para esse pedaço. É que eu achei assim, ó... tentando me escapar um pouco da culpa de não ter conseguido resolver tão rápido. Eu achei que eu ia conseguir escrever isso como a soma de dois logaritmos ou a subtração e tal, mas no caso aqui não era. Mas enfim, vamos copiar isso. E a gente arruma aqui. E nesse local aqui a gente bota B elevado a 11, né? Portanto, sabemos que a gente pode tirar esse expoente aqui, ele pode ir para fora, né? Só que assim, ó, tá bom, pode ir, mas não é necessário. Mas veja só, qual é que é o expoente que eu tenho que colocar em cima deste B aqui para que eu obtenha como resposta B elevado à décima primeira potência? Qual que será que vai ser? Se a gente for usar a propriedade que a gente aprendeu, nesse caso aqui, quando tu tem um expoente, tu pode tirar ele para fora, coloca multiplicando o logaritmo. Então, fazendo isso, só por fazer... Na verdade, só por fazer não, né? Porque a gente faz as questões mais simples primeiro para depois ter como responder coisas mais complexas. Então, vamos respeitar isso. Então, a gente vai pegar esse 11, coloca pro lado de fora, vai ser 11 log, daí a base é B, dB. Isso igual a x, que seria o valor, né? Então, o que acontece aqui? Tu sabe que se o teu logaritmando for igual à base, então o expoente aqui vai ser 1, tá? Tu já viu essa propriedade, o logaritmo de b na base b é igual a 1. Mas tu não precisa de fato essa porcaria dessa propriedade, dessa regra, tu não precisa decorar. É só tu olhar para isso daqui e falar, pô, qual é que é o expoente que eu tenho que colocar em cima do b aqui, da minha base, para mim obter como resposta b. Então é 1. Tá? Então, de novo, não é uma necessidade tu decorar a regrinha, porque tu observa isso e consegue responder rapidamente. Muito bem, então a gente sabe que isso daqui é igual a 1.
Portanto, no final das contas, o nosso x é igual a 11. Mas, de novo, a gente teria como responder isso só olhando para cá. Ver, pô, qual é o expoente, cara, em cima do b que eu vou ter que colocar para mim obter b elevado a 11. Bom, enfim, vamos seguir. Vamos ver se está certo. Nem sei se eu vou olhar a maneira como ele resolve. Praticamente vai ser... não foi a maneira como eu resolvi. Eu não usei a propriedade. Eu devia ter usado a propriedade. Então... Tá bom, ele separou isso em duas partes. Então se ele pode fazer, seja feliz. Vamos fazer a mesma coisa que ele, tá? Então... Era isso que eu tava em dúvida, que eu não tava conseguindo fazer, era separar essa coisa em duas partes. Mas tudo bem, ele fez, pelo visto é muito mais rápido, muito mais fácil do que a parte que eu fiz. Então vamos copiar isso daqui. E vamos resolver do jeito dele, porque vai ser melhor para nós no futuro, né? Então tá bom, então ele considerou que isso daqui, ele dividiu certamente dessa forma. Vamos lá. Parte de cima ele considerou logaritmo. A base, isso aqui vai me estragar o negócio, vai estragar, né? Eu vou botar um ponto B aqui para te saber que a base é B, só porque a formulazinha vai estragar o tamanho da letra, né? Tá, então a primeira parte de cima ele considerou como sendo A vezes C. Logaritmo de A vezes C dividido por logaritmo, a base é B, de D. E foi isso que ele fez. Eu acho. Não foi isso que ele fez, não. Ele não separou em dois. Ele não separou em dois. Dessa forma aqui que eu tô fazendo, esquece. Ele usou a propriedade da divisão, né? Então a gente teria logaritmo, a base B, dA vezes C. Ó, esse começo é assim, tá? Até a gente gravar essas regras na cabeça, até isso parecer natural, vai existir algum sofrimento aí no meio do caminho. Então isso aqui é menos logaritmo na base B do D. Cadê a porcaria do... Aí, desfiz. Pronto. Então foi basicamente isso que ele fez, né? Usou qual propriedade? A segunda, né? Da divisão. É essa daqui. Logaritmo dA dividido por C. Separa em logaritmo dA menos logaritmo dC. Tá bom, e por um acaso o logaritmo dA também dá para separar em duas partes. Eu não sei se é isso que ele vai fazer, mas talvez seja, né? E com isso... Na verdade, minha pergunta é, isso ajuda? Isso é melhor do que a forma com que eu resolvi a questão? Encontrando o valor de A, de C e de D e substituindo? Isso dentro do logaritmo? É uma pergunta válida, né? Não sei. Tá, mas enfim, isso aqui é pra gente treinar as regras, então é melhor, vamos fazer. Então esse logaritmo de A vezes C, tu pode separar isso em logaritmo, aí tu mantém a base, tu mantém a porcaria da base, eu disse, que é B, vai ser dA, tá, deixa eu copiar isso daqui, que a base é a mesma, né, mais, por que eu erro as coisas, cara, mais logaritmo aqui do C, menos o logaritmo do D. Tá, então a gente separou dessa forma. Isso vai ser melhor? Eu não sei. Se bem que eu não precisava separar o A vezes C, né? Eu acho que não tinha necessidade também. Senão só dá mais trabalho. A gente tá aprendendo, tá? E é bom para decorar as regras aqui. Multiplicação, tu separa em dois, mantém a base, a mesma. E soma e divisão é subtração. Muito que bem. Eu acho que eu não precisava ter feito isso. O A vezes C eu podia ter feito sozinho. Eu vou
Vou fazer assim e depois a gente vê como é que ele resolveu, mas certamente ele fez A vezes C. Tá, então copiei isso daqui e a gente vai substituindo valores. Então no lugar do A a gente tinha o que mesmo? O que nós tínhamos? É só tu olhar no enunciado, cara, daí tu não precisa ficar indo lá. É isso aí, desculpa, perdão. O A. Ah, tá certo. Então é por isso que ele separou, claro, faz todo sentido do mundo, tá? Perdão, porque daí tu já sabe quanto é que é o logaritmo de A na base B, tá? Perdão. Então o logaritmo de A na base B é 4. Então a gente substitui aqui, só isso. Olha que praticidade. O logaritmo de C na base B é 6. Sai direto, né, a resposta. E aqui o do D na base B é menos 1, se eu não me engano. Então, que lindo, que lindo, que lindo. Só que aí tu me quebras o coração. Isso aqui vai ser 11. Não, mas de fato, foi a resposta que a gente achou. Por que eu tô achando que tá errado, cara? Tá certo. 4 mais 6 dá 10. Mais esse 1 aqui vai dar 11. Pronto, esse é o logaritmo desta coisa aqui. Que foi o que a gente calculou na outra. Exato. Cadê você? Exatamente, porque A vezes C dividido por D, B elevado a 11. Logo, logaritmo desta coisa é 11 mesmo. Tá? Pois é. Perdão aí pela demora, mas acontece. Início de conteúdo é assim. E é bom que a gente achou a resposta, tá ótimo. Vamos lá. Segundo exemplo aqui a gente já tá mais esperto, né? Agora a gente não vai passar vergonha, porque depois que a gente começou o vídeo já, daí o cara começa a acertar depois dos primeiros 5 minutos. É que nem eu digo, a minha estratégia sem querer é espantar as pessoas já no começo. A pessoa começa a assistir o vídeo, olha o cara errando um monte de coisas, não consegue acreditar que o cara seguiu por mais 2 horas ainda, ou 1h50 a mais, errando daquele jeito, né? Seguindo o mesmo padrão. Então esse é o jeito, né? Depois de 5 minutos o cara começa a acertar as coisas. Tem que ser assim mesmo. Tá? Log D2, a gente sabe que a base desta coisa aí é 10, mas pouco importa, né? Por padrão devia ser. Ou melhor, não é que por padrão foi o que o autor diz pra gente, né? Quando não tem nada aqui é porque a base é 10. Tá? É x e log de 3 é y. Ótimo. E até agora tudo bem. Calcular log de 24. Log de 2, log de 3, log de 24. Tá bom. Tá certo, vamos lá. Bom, tu sabe que a gente vai precisar separar esse 24 em uma coisa que fique em termos de 2 e de 3, né? Que aí a gente tem como responder. Se não, ó, tá vendo? A gente tá mais esperto agora. Tu pega isso daqui e tu fala, esse 24 miserável. Então, log de 24, logaritmo de 24, vou reescrever isso. Pera aí, volta pra cá, bota o sinal de igual. Mete aqui log de 24 é a mesma coisa que log de 3 vezes de 3 vezes 8, certo? Só que 3 vezes 8, o nosso 8 é 2 elevado ao cubo. Todo mundo concorda com isso? Tudo bem, até aqui não tem problema, né? Então a gente separou o 24 dessa forma, continua sendo a mesma porcaria de 24 de sempre. Só que agora a gente pode pegar isso daqui e abrir em duas partes, né? Então, copiar isso, vamos seguir a vida. Então isso eu sei que eu posso separar, como é multiplicação, a gente vai somar os logaritmos, né? Então isso vai ser logaritmo de 3 mais o logaritmo de 2 elevado ao cubo. E aqui tem outra coisa importante, tá? Esse autor não está deduzindo as coisas, ele não mostrou de onde é que saiu, por que tu pega o logaritmo de um produto e pode abrir isso na soma de 2 logaritmos.
Mas eu acho assim, ó, esse livro aqui, como a proposta dele é ser um livro que tem o conteúdo do ensino. Cara, as galinhas são um bicho muito complicado, cara, de conviver, pô. Ah, como esse livro aqui tem o objetivo de pegar o conteúdo inteiro do ensino médio e juntar tudo num livro só, e um livro pequeno, tá? Pelo menos a versão que eu tenho dele em casa, que é um livro bem pequenininho mesmo, assim. E aí, essas deduções, essas coisas que no final das contas, pra gente, não vão fazer tanta falta assim. Tá? Vai por mim, tu não precisa saber de onde é que saiu aqui, essas relações aí dos logaritmos e tal que a gente copiou aqui para usar, tá? Eu tenho livros ali, uns quantos, que também tem o objetivo de pegar todo o conteúdo do ensino médio e fazer tudo num livro só, que fazem essas demonstrações, essas coisas, só que meio que o não sei, cara, o livro ele não é tão bom, as questões não são tão difíceis que nem desse daqui. Então o cara faz as demonstrações, te mostra os negócios lá sem te entregar isso pronto, mas as questões da lista dele não condizem com as demonstrações que ele fez, ou seja, não tem a complexidade, a dificuldade esperada de alguém que te mostrou de onde é que isso veio e daí vai cobrar isso de ti, para te pegar e aplicar nas questões. Esse livro aqui não tem essas demonstrações, mas em contrapartida as questões são mais difíceis, um pouquinho sim. Então pra mim tá bom, é o suficiente saber isso daqui, decorar essas linhas aqui, sem saber como é que eles chegaram nisso. Se a gente for obrigado a fazer, a gente dá um jeito, né? Não tem problema nenhum. Então, mas assim, não faz falta, né? Pelo menos eu espero que vocês não sintam essa falta aí dessas demonstrações. Muito bem, vamos seguir aqui. Outra regrinha que a gente vai usar é que se isso aqui, esse expoente aqui pode sair daqui e vir para fora. Então, de novo, a gente não viu uma demonstração disso, mas se funciona, tá ótimo. Certo, então a gente sabe agora quanto é que é o log de 3 e quanto é que é o log de 2. O logaritmo de 3 é y e o logaritmo de 2 é x, então vai ficar mais 3x. É isso. Ou 3x mais y, organizando, né? Que seria a ordem que todo mundo deixa as coisas geralmente. Mas enfim, é isso aí. Então vamos ver se está certo. É tão simples que cabeu numa linha a resposta. 3x mais y ou y mais 3x, tanto faz. Tá bom, e a B? Logaritmo de 9 vezes raiz quadrada de 8. Bom, tu sabe que isso aqui tu vai ter que dar um jeito de virar alguma coisa 3, alguma coisa 2. Então, a gente já está mais esperto agora. A gente sofreu na primeira para não se incomodar depois. É 9, né, cara? Não é 3. 9 raiz quadrada de 8. Muito bem. Olha, como é que dá para fazer? Bom, o 9 é 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser logaritmo. Aqui vai ser... Eu acho que eu vou botar entre parênteses, fica melhor. Vai ser 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 8. 8 é 2 elevado ao cubo. Então eu posso tirar isso para fora da raiz como sendo 2 elevado ao... O 3 vai ficar na parte do numerador, então vai ser 2 elevado a 3 sobre 2. Mais ou menos isso. Então se a gente organizar isso aqui, fica tudo bem ajeitadinho. Pronto. Tá? 3 meios, dá para reescrever de novo, volta a ser raiz quadrada de 8 se tu quiser. O que significa que a gente não alterou nada muito sério nesse caso. Tá bom, então aqui a gente consegue reescrever isso como sendo logaritmo de 3 elevado ao quadrado. Como é uma multiplicação, então é soma, né? A gente vai somar mais logaritmo de 2 elevado a 3 meios. E aí aquela parte lá, tinha uma parte de exceção lá da parte da questão de logaritmo. Deixa eu só arrumar aqui.
na outra página, que era quando era uma raiz. Mas isso aí, bom, não importa, né? O expoente vai sair pro lado de fora aqui e vai ficar 3 meios vezes o logaritmo de 2. Então, não tem nada de assim excepcional que valesse a pena o cara estar anotando, tá? Só tira o expoente para fora, acabou. Então aqui vai ser 3 vezes, vai ser 2 vezes logaritmo de 3 mais 3 meios do logaritmo de 2. É isso. É sobre isso, né? Tá, 3 meios. Pronto. Bonitinho, melhor do que isso impossível. Então a gente vai ter o quê? Copiar isso daqui. Vai ser 2 vezes o logaritmo de 3 é y, então vai ser 2y mais 3 meios de x. Ou 3x sobre 2. Acredito que assim também tá bom, né? Não faz mal pra ninguém. Isso. Vamos lá, letra B. 2y mais 3x sobre 2. Tá. Chegamos nessa resposta. Muito bem. Que é igual a 4y mais 3x sobre 2. Olha, grande coisa, né? Grande coisa. Tá. Enfim, se tu quisesse chegar nessa resposta, só multiplica o 2y aqui por 2 e divide por 2 para não alterar nada. E aí tu consegue somar, o denominador vai ser o mesmo e tudo mais. Mas fora isso, grande coisa. Tá, é claro que essa resposta aqui eu não sei, eu prefiro essa, tá ótimo. O y tá separado do x, tá tudo bonitinho, fácil de lidar. A gente que conviva com isso. A questão 3, ou exemplo 3, que pra mim é questão 3, né? Porque a gente vai fazer tudo, vai tentar fazer os exemplos, que nem eu disse, é muito bom tu tentar fazer os exemplos, porque se tu não consegue resolver, daí tu olha um pedacinho da resposta, depois quando chegar na lista de exercícios, tu tá mais preparado ainda para tentar responder os exercícios. Eu sei que tem conteúdos que não é fácil tu falar assim, nossa, eu vou tentar resolver todos os exemplos aqui, porque em alguns conteúdos o exemplo te ajuda muito a entender ainda, é o autor te explicando aquilo, sabe? Porque a matéria é mais difícil de entrar na cabeça, daí tu não consegue fazer o exemplo de fato. Mas a gente tenta enquanto for possível, né? Sabendo-se que o logaritmo... Nossa, essa daqui parece que não é tão pequena. Tá, base é x, do a é 8. Muito bem, então vamos lá. Logaritmo, base, x. Temos 8, de 8, né? Não, o a é 8, animalzinho pequeno. E o animalzinho pequeno é complicado ele dá. A gente vai copiar isso daqui, porque se repetir, o que precisar alterar, a gente altera. O que temos pra cá? Tá? É do B, vai ser 2. Beleza? A base continua sendo x. Tá? O que mais? E o logaritmo do C é 1. Tá bom. Então tu sabe que vai ter que dar um jeito de cair nisso daqui. Logaritmo de A, logaritmo de B e de C, né? Pra poder substituir depois. É isso aí, meus amigos. Calcule o logaritmo desta coisa. Muito bem. Então, de novo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai separar isso usando aquela relação ali de divisão, né? Então, logaritmo de uma divisão, a gente dá um jeito, não tem problema. Então, primeira coisa a gente pega aqui a elevado ao cubo, ainda bem que o expoente é tranquilo, dividido por, nem precisava botar parênteses, né? B quadrado vezes C elevado à quarta potência. Nossa. Pra que tudo isso, né? Podia ficar com o expoente mais simples, ajudava bastante. Tá, bom, a primeira coisa é separar isso em 2, né? Então vai ser você,
Vem pra cá. Então a parte de cima, que ele não vai, né? Pronto. Vai ser A elevado ao cubo. Como isso é uma divisão, é menos então. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil de resolver essas questões aqui, mas não vai ser não, pô. B quadrado vezes C elevado à quarta potência. Como assim mais difícil de resolver? Não, é porque a minha lembrança desse tipo de questão aqui era muito pior, entende? Assim, da dificuldade que eu tive para entender isso daqui. E agora tudo natural, né? Tudo tão normal assim, porque a gente fez pegou todo o conteúdo do ensino médio, do ensino fundamental, fez tudinho, calmamente, passo a passo, sem pular assuntos, sem falar, não, isso eu já vi, vamos deixar quieto. Não, a gente fez tudo. Daí chega aqui em logaritmo, nada é assim assustador, né? Nada é um problema. Ah, e tem que decorar, olha a tabelinha, quantas relações a gente vai ter que decorar, mas. E é tão complicado assim? Não, né? Não, não é nada muito complicado. Então, multiplicação vai ser soma, divisão vai ser subtração. Quando tiver um expoente, tu tira para fora, multiplicando logaritmo. Só isso. O resto, fora essas regras aí, é só conteúdo antigo que a gente já viu, né? Então, para que se assustar com isso? Tá, então falando em coisas antigas, a gente vai ter que separar isso aqui também. Porque a gente não sabe o que é o logaritmo de b ao quadrado vezes c elevado à quarta potência. Não sabemos, infelizmente. Então, se a gente for separar isto, então vai ser menos. E tem que tomar cuidado aqui, ó, veja, que é menos, mas vai ser menos tudo o que a gente vai abrir aqui. Então vai ser menos o logaritmo a base x aqui do b elevado ao quadrado. Vou botar aqui mais, porque é multiplicação, né? O logaritmo na base x do c elevado à quarta potência. O galo velho quase rouco e ainda segue cantando, né? Impressionante. Tá. Tinha que chegar a se engasgar quando ia cantar aqui. Cantava só um pouquinho e já começava a se engasgar, tossir, né? Mas também os galos velhos, né, cara, vão ficando e ficando. E, ai, amanhã é carnê pra fazer e vai ficando. E passa um ano e passa outro. E se escapa os galos velhos. Tá, muito bem. Então a gente já arrumou isso daqui. Agora basta tirar os expoentes pra fora, né, da brincadeira ali. Que a gente vai estar um passo mais próximos da verdade. Então esse 3 aqui sai pra fora, vai ficar aqui, ó, 3 logaritmo do A. Aqui este menos, quando a gente tirar de dentro do parênteses aqui, vai ficar menos isso e menos isso daqui também. Tá? Por isso que é tão importante tomar cuidado com essas coisas. Pronto, aqui esse b ao quadrado, então esse 2 aqui do expoente. Eu sei que aqui fica ruim porque a linha é muito pequena, eu não vou diminuir o zoom, porque senão depois fica pior, tá? A linha é muito pequenininha, daí tem gente que não enxerga, tá vendo pelo telefone e tudo mais. Eu vou deixar desse jeito. Aqui o 4 também sai pra fora, vai ficar só um C aqui. Por favor, sai fora, pô. Isso, obrigado. Pronto, e agora eu sei quanto é que é o logaritmo de A, o logaritmo de B e de C. Isso aí eu sei tranquilamente. Então se a gente copiar vocês pra cá, o que a gente vai ter? O que é o logaritmo de A? Eu tava falando que eu sei, mas o do A é 8, o B é 2 e o C é 1. Então tá bom. Então aqui vai ser 3 vezes 8. Aqui vai ser 2 vezes 2, né? Na verdade não é nem 2 vezes, é menos 2 vezes 2. E aqui o do C vai ser menos 4 vezes 1. E 1 fica do jeito que tá, né? Porque, enfim, só ver se tá tudo certo. 8, 2 e 1, tá bom.
Então o que a gente vai ter no final das nossas continhas aí? Vai ser uma miséria mesmo, cara. Tu clica e não vai, cara. O projeto de vida é comprar a Microsoft e resolver essa porcaria do Word aqui. 3 vezes 8, 24. Vai ser menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 dá menos 8, 24 menos 8 é 16. E é isso, essa é a resposta. Tá vendo? Nada de novo, nada de complicado. Vamos ver se é 16 mesmo, imagina se não... Imagina se não é, o cara fala, não, mas porque é fácil, porque é muito simples, porque não sei o que, não sei o que lá. Não, mas é 16 mesmo. Quarto exemplo. Olha só. Então vamos de novo. Vamos devagarinho. Ó, porcaria. Cara, não tem um dia de folga, cara. Não tem. Bom, também eu tô pedindo, né? Eu gravando de manhã cedo, que no começo do dia, tu não espera ter barulho uma hora dessa. É meio que uma inocência muito grande, né? O cara ir gravar uma hora dessa e achar que não vai ter barulho nenhum. Tá. O logaritmo do A é 2. Log base x. Aí deve ser uma porcaria de um galo correndo a galinha, cara. O galo não entende um não. Não, vai até o inferno atrás da galinha. 2 vezes logaritmo de m. Tá, é 2 vezes log de m. Tá. Tá com vezes aqui. Vou botar um m. Paga isso daqui. Tá, logaritmo de mx mais, nossa. Tá aí, calcular o a em função, tá, em função de mn. Tá, então a gente não conhece esses dois valores, não tem problema nenhum. Tá bom. Mas, ô porcaria, ô pedaço de lixo. Não faz eu perder toda a minha esperança na humanidade. Certo, então a gente fica com isso daqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar é que aqui a gente está tendo uma soma. Então, se a gente está tendo uma soma, a base do logaritmo é a mesma, a gente pode juntar isso daqui como se fosse m vezes n. Então, já de começo temos isso. Então, a gente pode pegar só essa... Oh, porcaria. Pega isso daqui. Cara, a ovelha é um bicho inconveniente, cara. Eu até tinha, assim, um certo... como é que eu vou dizer? Não é respeito, pô. Eu até gostava desses bichos, cara. Mas depois de um tempo aí... a alegria, o amor e o carinho estão se terminando. M vezes N. Acho que é consideração, né? A palavra que eu usar. Mas olha isso, cara. Como é que tu vai conseguir estudar com um barulho desse tipo? Que é uns bichos miseráveis, berro, estão comendo e estão berrando, que nem porco. Porco é um bicho também, tá comendo e tá fazendo barulho e reclamando da vida. Ué, como é que tu sabe que o porco tá reclamando da vida? Eu sei, cara, eu só sei. De longe. Muito bem, então aqui a gente juntou, já que podia, né? É uma soma, então tu junta como se fosse multiplicação dos logaritmandos. Aí... este 2 aqui, que está aqui fora, pode vir para cá como sendo o expoente desta coisa. Então, se a gente copiar isso, a gente tira este 2 daqui e joga ele aqui. Pronto, expoente. E aí, se tu lembrar de outra regrinha nossa, tu sabe muito bem que se eu tenho uma igualdade aqui, a base do logaritmo é a mesma, então o a é igual a m vezes n elevado ao quadrado. Vamos botar entre parênteses. E ficamos com isso. Se é a resposta certa, eu não sei. Tá? Ele podia botar m ao quadrado vezes n ao quadrado, mas acho que
Deve de ficar assim. Não, ainda errei a questão. É uma miséria mesmo, né, cara? O ser humano nasce... Ah, não, mas calma lá. É mais, é uma soma, seu animalzinho, pequeno animal. Ô animalzinho miserável, esse é o ser humano, né, cara? É uma soma cabeça. Mas daí ele vai lá, não, porque vai juntar tudo e depois bota esse poente. Nem presta atenção no que tem aqui. Então esse 2 vezes o logaritmo aqui é só pro primeiro seu pequeno animal. Olha aqui, ó, tá vendo? É 2 vezes este aqui, só este, não o próximo, não é junto com o outro. Nossa, cara, é demonstrações dessas de inteligência que deixam que dão esperança pro futuro, né? Tu fala, nossa, as próximas gerações, pô, se for assim vai melhorar muito, hein? Tá, então esse 2 aqui a gente tira fora, bota aqui dentro. Agora sim a gente pode juntar as coisas da maneira adequada, eu diria, não é mesmo? Então a gente copia isso daqui, cola aqui, isso aqui vai ser m quadrado. Não brinca comigo, pô. Puta que... Te ajeita, porcaria, colabora. M ao quadrado vezes e. Agora sim. Desse jeito a gente sabe que o nosso A é igual a isso daqui. Tá. Ué, mas não foi tu que falou que depois de um tempo tu começava a acertar as coisas no vídeo e não errava mais? Pois é. Eu menti. eu menti. Mas enfim, tá aí, m quadrado vezes n. Próxima coisa, exercícios propostos. O que eu quero saber, na verdade, é assim, ó. Quando é que a gente vai chegar nos testes? É isso, é só a aplicação das propriedades dos logaritmos. Tá, que mais? Exercícios propostos, mudança de base. Poxa. Gráficos, funções, exercícios propostos. É, uma hora a gente chega. Não vamos se preocupar tanto, não. Uma hora a gente chega lá. É. É uma miséria mesmo, né, cara? Tá, vamos seguir aqui. Que essa hora vai chegar um dia desses. Logaritmo, base B, se não me engano. Logaritmando o quê? Não, a base é B, é o logaritmo de A igual a 4. Pronto. Primeira coisa tá aí. Ai, tem A, B, ai, que fresco. Ai, tá bom, A, B, C, D, vai, isso, tá certo. 4 questões, tudo bem. Ué, tu não gosta de fazer isso daqui? Cara, mais ou menos. Aquela coisa, né? Só não esperava tanta coisa nessa parte de logaritmo, né, cara? Qual é que é a próxima porcaria do C igual a 1? E o próximo. Encontre o valor de... Ai, que lindo, que lindo. Logaritmo de A vezes C. Ai, que fofo. Vamos lá. Porcaria da base é B. Este pedaço de lixo de base. A vezes C. Tá. Bom, tu sabe que pode reescrever isso como sendo o logaritmo de A vezes mais o logaritmo de C. Isso. Então copia você aqui. Cola aqui. Paga isso daqui. Bota um mais, meu amorzinho. Isso. Vezes logaritmo do C. Ok, então aqui a gente parece que sabe qual é que é o valor, né? Será que a gente sabe? Será que a gente sabe quanto é que é o do A? O do A é 4, do C é 1, 4 mais 1 é 5. Muito bom. Letra B. Aqui a gente vai ver de tudo, né? Vai passar por tudo e mais um pouco. Letra B. A dividido por C. Muito bem.
A sobre C, a gente pode escrever isso como sendo log de A menos log de C. Se eu copiar você daqui, me popa um trabalho, né? Porque daí eu coloco você aqui, em vez do mais, eu coloco menos e acabou-se. Tá, o A é... Copia isso daqui, cara. Copia isso pra gente já ter a resposta pronta. Olha, não vai pra linha de baixo? Foi? Foi. Parabéns pra ele. Tá. A menos C vai ser 3, né? 4 menos 1. 3. Tem de tudo. Tem galo cantando, tem de tudo. O que eles não fizeram de madrugada, de preguiça, estão fazendo agora. Tá, 3 tá aí. A letra C, o logaritmo A vezes C elevado ao quadrado. Ai, que coisa bonita. Tá, se eu... Vamos fazer o seguinte. Cadê? Aqui. É muito parecido com essa, né? Então eu vou copiar você. Copia pra cá, meu amor. Cola aqui. Tá, isso aqui ao quadrado. Bota um 2 pra cá. Muito bem, como é que eu vou abrir isso? Bom, esse 2 aqui eu vou tirar pra fora, aqui, vai ficar pro lado de fora. Então vai ser 2 vezes o logaritmo de A vezes C, o que significa que esse logaritmo eu posso abrir desse jeito aqui. Só que aqui tem que ser entre parênteses. Ovelha miserável, cara. Ah, não fala assim do bichinho, pobrezinho do bichinho. Pois é, vem pra cá morar aqui pra te ver o pobrezinho do bichinho daí. Tá, vamos lá, vamos copiar isso. Bom, a gente já sabe quanto é que é logaritmo de A mais logaritmo de B. Isso é 5, né? Então se a gente copiar isso aqui, vai ficar simples. Se fosse para outra linha de baixo, ficaria melhor ainda, né? Então aqui vai ser 2 vezes 5, que dá 10. Ah, e tu tá reaproveitando coisas da outra. É, eu tô reaproveitando porque a gente já fez, pô. Por que que eu vou perder tempo fingindo que a gente não resolveu aquilo dali e fazendo de novo? A mesma coisa. Aí já ia ser uma burrice gigantesca, não é? Tá, aqui, essa daqui já muda um pouco a situação. Essa daqui já é um pouco diferente. Então a gente vai aproveitar um pedaço aqui, quem sabe. Meio perigoso ficar reaproveitando coisas, mas vamos lá. A gente vai ter, o que que eu tenho nesse caso? Raiz quadrada de A vezes C. Tá. Raiz quadrada do A vezes C. Muito bem. Nesse caso também, multiplicação dá para abrir isso aqui como sendo uma soma, né? Então isso aqui vai ser deste jeito. A gente coloca aqui. Só que no caso do A, eu vou colocar a raiz quadrada de A. Na verdade é só botar uma raiz quadrada aqui e tá pronto, né? Tá pronto. Pronto, legal. Tá, bom, primeira coisa é resolver esse problema aí dessa... Ctrl C, meu amorzinho querido do coração. É resolver esse problema dessa raiz quadrada, né? Então o que que a gente pode fazer aqui? Eu vou escrever isso como sendo A elevado a 1/2. Já resolve o problema. Porque expoente a gente sabe trabalhar, né? Tira para fora do logaritmo, segue a vida. Agora a raiz quadrada é um problema. Puta que eu pariu. Quanto mais passa o tempo, pior fica o rapaz, né, cara? Mais desaprende, pô. Pior fica o animalzinho. Fica feio às vezes de olhar isso daqui, cara. Eu não sei como é que eu tenho coragem de postar. Tem coisas que eu erro, assim, que eu fico me perguntando, cara, será que vale a pena eu colocar isso na internet mesmo? Coisa que ainda corre o risco de alguém salvar isso daí daqui a 10 anos, vir me encher a paciência por causa de um erro que eu cometi, né? Pois é, né? Mas a gente vai fazendo do jeito que dá. Muito bem. Próxima coisa aqui. O ganso, filhote de uma... O ganso ficou viúvo agora. O ganso ficou viúvo, passaram por cima da gansa com um trator, terminaram com a festa dele. É triste, é triste. Tá.
Então aqui a gente vai ter um meio que multiplica esse logaritmo, então esse expoente vai-se embora, ele dá um adeus dele e nunca mais. Aqui a gente coloca o b de novo, que o esperto tirou o b e não arrumou. B. Aqui vai ser o nosso a bonito. E este um meio, se eu puder arrumar, eu arrumo, né? É muito bom trabalhar com fração, né? Não tem coisa melhor. Tá. Então aqui, no final das contas, o que vai sair desta coisa? Vai ser um meio do log de A, que é 4. Então um meio de 4 vai ser 2. Mais o logaritmo de B, que é 1. Então 2 mais 1 é 3. Enfim, é só isso mesmo. Então se a gente for verificar a resposta, a gente espera encontrar um 3. E de fato encontramos. Tá, 4 questões já foram embora. Ou melhor, uma só, né? Só um feita. Isso é uma beleza, né? Tá. 2. O que a gente tem para 2? O logaritmo de A da base x é 5. Tá vendo? Ó, o problema de tu falar e eu ter que escrever aqui é um negócio bem complicado. Porque primeiro eu tenho que colocar a base. E é isso que dá as confusões, cara. Tá bom. Do A é 5, beleza. Do B é 2 e do C é menos 1. Ai, que fofura. Do C é menos 1, cara. Que coisa linda. Do B é 2, eu acho. Então 5, 2 e menos 1. Calcule. Vai lá, calcule. Seja feliz. Logaritmo ABC. Vamos lá, vamos fazer, né? Parece ser interessante. Não, não parece ser interessante, mas vamos fazer. Olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Bom, como é um produto de 3 coisas, eu posso abrir isso em 2 logaritmos. Seria o logaritmo de A vezes B, mais o logaritmo de C, que seria... Eu estou considerando A vezes B sendo o primeiro valor, e o C o segundo. E aí depois eu vou abrir isso em logaritmo de A mais logaritmo de B. Então no final das contas isso daqui vai ficar assim. Eu espero que tenha sido claro o que eu tenha falado, tá? Eu estou considerando que a primeira parte fosse isso daqui, aí vai ficar mais a segunda parte, que seria só o logaritmo do C. Só que como é uma multiplicação ainda, eu posso abrir isso, esse logaritmo de A vezes B, como sendo o logaritmo de A, exatamente, deixa eu apagar isso aqui, mais logaritmo de B. Pronto, então fica desse jeito, meio feio, mas é isso, tá? Então no final das contas a gente sabe quanto é que é A, quanto é que é B, quanto é que é C. Quer dizer, na verdade a gente sabe o logaritmo, né, desses valores. Então é só somar tudo. Vai ser 5 mais 2, que dá 7, menos 1, que dá 6. Simples assim. Tá, e essa é a letra A. Letra B. Como é bom. Letra 6, é lindo, né? É 6 de resposta. Cara, esses bichos não pode se acalmar, pô, por favor. Tá, olha isso daqui. Olha que coisa bonita, que coisa bela essa, hein? Eu chego até a chorar quando eu olho uma questão desse tipo. É tão linda. Poxa. Achei que tinha colado ali o negócio, mas não colou. Deixa eu copiar aqui. Só isso aqui. Então vamos arrumar esta bagunça toda. A quadrado, B ao cubo. Dividido por C elevado à quarta potência. Que combinação bonita é essa. A gente já tem que dar uma acelerada na coisa, né? Já entendemos a regra, o que tem que fazer. Muito bem, então eu vou
separar isso seria o logaritmo da divisão, né? Não é mesmo? Então, não é mesmo, cara. O cara pedindo a confirmação da tela do computador, né? Eu tô olhando pra tela do computador e perguntando. Não é mesmo? É isso mesmo, de fato é. Tá. Logaritmo. Aqui eu vou separar, então vai ser de a ao quadrado. Então a base é o x. De a quadrado, b ao cubo. Menos logaritmo de c elevado à quarta potência. Que aqui eu já vou arrumar, tá? C elevado à quarta potência é 4 logaritmo de base x do c. Já tiramos o expoente para fora, já para não se incomodar, tá? Então, muito bem. Isso aqui seria a primeira parte. O que eu vou fazer agora? Segunda coisa é separar isso daqui. Como a gente sabe que pode separar isso na soma, né, de logaritmo, eu vou fazer isso então. Então, neste caso aqui, vai ser logaritmo de a ao quadrado mais, né, porque é multiplicação, logaritmo de b elevado ao cubo. Cadê a porcaria do 3? Tá aí. Então, ficou feio, mas dá para entender. Esse quadrado aqui, esse 2 aqui, dá para tirar para fora, então vai ficar 2 vezes logaritmo de a. E o 3 aqui do b, expoente dele, também dá para tirar para fora, vai ficar mais 3 vezes logaritmo de b. Menos o 4 vezes o c. Então, no final das contas, a gente vai ter o quê? 2 vezes o logaritmo do a. O meu a, o logaritmo de a vale quanto? 5. Tá? Então 2 vezes 5 dá 10. Mais. Tenho mais o que aqui? 3 vezes o logaritmo do b. Então vai ser 3 vezes 2, que dá 6. Menos 4 vezes o logaritmo do c, que por um acaso é menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1. Portanto, vamos lá. Vou colar aqui. 10 mais 6 dá 16. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. Então isso aqui dá 20. E é isso aí. Vamos ver a letra B. 20 mesmo. Ah, ele não gastou tudo isso só com 2 questões. Ah, cara, pra que eu tenho que anotar todas essas coisas pra fazer 2 só daí? Ai, mas na última questão tu reclamou que tinha 4 pra fazer, agora tá reclamando que tem 2. Cara, o cara nunca tá contente com nada, tu não entendeu. A vida é assim. 3. Não pode estar feliz o tempo inteiro, pô. Tá, o logaritmo de 2 é A, logaritmo de 3 sei lá o que. Log de 2 é A. Log de 3 vai ser alguma coisa. É B. Nossa, que criatividade. Então determine o logaritmo de 180 em função de A e B. Mas credo, mas não pode ser verdade. Então log de 180. Veja, tu já sabe onde é que a gente vai chegar com isso daqui, né? Tu sabe. Então esse 180 a gente tem que separar isso em 2 coisas. Uma que fica em função do 2 e outra do 3, né? Que seja um múltiplo de 2 e outra do 3. Então, o que eu posso fazer, né mesmo? 180 é 2 vezes 90, né? 2 vezes 9 dá 18. Aham. Só que isso não resolve a coisa. Porque 90 é 9 vezes 10. Então ficaria 2 vezes... Ficaria 20. 9 vezes 20, né? Pra dar 180. Só que 20 não é múltiplo de 2.
Quer dizer, não dá pra fatorar isso, não vai ficar 2 elevado a alguma coisa, eu acho. Puxa vida, que miséria de questão, hein? Uma porcaria fácil dessas. Ai, tá, vamos lá. É necessário pensar, é necessário escrever. Então a gente faz o que é necessário. 180 eu posso separar em Ctrl Z, poxa vida, faz certinho as coisas. 180, isso é igual a 18 vezes 10, já é um começo, né? 18 vezes 10. 18 é 3 vezes 6, é 2 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18. Vezes 10 é para dar 180. Tá. Do 9 eu consigo separar isso, porque daí é logaritmo de 3. Bonito, né? O 2, logaritmo de 2, eu sei a resposta. O 10, eu consigo separar isso ainda no seguinte. 10 é 2 vezes 5. Então aqui seria 4 vezes 9, que na verdade, volta lá, isso aqui seria 2 ao quadrado, que dá o 4, vezes 9, que é 3 ao quadrado, animalzinho. Isso. Vezes 5. De novo, 4 vezes 5 dá 20, 3 e 9 vezes 20, 180. Tá. O problema é esse 5 aqui. Mas esse 5 é 2 mais 3. E logaritmo de 2 mais 3. Ah, então é isso. Muito bom. Então achamos a resposta. Então tá. Como é que eu vou separar isso? Vai ser 2 ao quadrado. Isso é o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que é 2 mais 3. 5. Eu vou botar só 5 aqui por enquanto, para caber tudo numa linha só. Depois a gente arruma isso daí. Mas lembra lá, 5 é 2 mais 3, isso vai ser importante. Muito bem, este logaritmo aqui, esta coisa, eu consigo separar isso da seguinte forma. Vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado, como é multiplicação vai ser soma, mais logaritmo de 3 ao quadrado, mais logaritmo de 2 mais 3. Que eu também consigo separar, não, porque é soma. Eu só sei fazer multiplicação e divisão. Eu fiquei muito feliz achando que eu ia resolver meu problema, não resolvi porcaria nenhuma. Eu tenho uma soma e o que eu vou fazer com a soma? Me diz o que eu vou fazer com a soma. Eu vou... Não tenho o que eu fazer com esta soma miserável aqui. 2 mais 3. Não tem regra para soma do logaritmo, então tá faltando alguma coisa. O que tá faltando então? Vamos ver aqui. Eu tenho D2, eu tenho D3. Aí a ovelha é miserável, né, cara? Nem quando soltam elas para ir para outro lugar não para. 2 é A, logaritmo de 3 é B, determine. Ficou uma ovelha para trás, hein, para incomodar. Logaritmo de 180 em função de A e B. Caramba. Cara, que bicho miserável, cara. Quando era pra sair, não vão. Mas o que eu tava falando do ganso antes, né? Ali que eu tinha parado e que atropelaram a gansa lá que vivia com ele. Aí. Há uns 8 anos já que acho que viviam junto com os dois. Acho que estavam na estrada lá, passaram com o trator por cima da gansa. Mas também, ó, veja, o bicho na estrada, o ganso solto, né? Não ouviu um barulhão. Se eu sou um bicho pequenininho
escuto uma máquina gigantesca passando assim, já vindo de longe fazendo barulho. Ali eu saio fora, pô. Mas o bicho, pelo visto, achou que dava pra pra ficar embaixo da roda lá, não deu muito certo. Tá, então aqui, cara, que questãozinha boba, cara. Como é que eu resolvo isso? Tem que ter outra maneira. Divisão 180 não tem nada elevado, será? Alguma coisa elevada. Ah, isso aqui eu posso juntar. Elevado ao quadrado ficaria 2 vezes 3, que é 6 ao quadrado. Mas, de novo, não me ajuda, né? Não serve pra nada. O problema é esse 5, cara. O que eu tô fazendo errado aqui? E essa não tem ajuda, né? Não é um exemplo. Essa aqui é uma questão pra fazer. Vai ser logaritmo de 5, pô. 5, eu consigo reescrever esse 5 como sendo uma divisão de 2 por 3 ou de 3 por 2. Caramba, podia ser, né? Alguma coisa assim. Vamos lá, 5. 5 eu posso escrever como sendo, sei lá. Não, mas não vai dar certo. 10 dividido por 2 é 5. Não serve. Acho que não ia adiantar. Ah, qual o valor que dividido por 2 é igual a 5? Não serve, não serve, não serve. 10 não vai dar certo. Tinha que ficar em função, né? Sei lá, 30 por 2 é 15, mas de novo cai naquela coisa de ser 3 vezes 5, daí não adianta. Cara, não sei, 180, sinceramente. Vamos ver se o DeepSeek sabe uma dessas. Se eu copiar isso daqui. Será que ele sabe resolver? Vamos descobrir. Se tiver internet, eu espero que tenha. De novo, o meu problema não é ter entendido a regra, a parte do logaritmo, que foi o que eu já falei umas quantas vezes. Não é esse o problema, né? São conteúdos anteriores, é uma simplificação, é uma mudança ali num valor. Expresse logaritmo de 180 em função de A e B. Vai lá, meu garoto, faz aí que a gente dá uma olhada depois. Olha aí, eu perguntei a parte do Word lá, como escreveu a base, né? Ele me explicou rapidamente. Em inglês não, meu bem, mas também tanto faz. Tá, ele tem essas relações. 180 é 18 vezes 10. 2 vezes 9 vezes 10. Tá? Agora esse 5 é o que me quebra, pô. Tá, e 10 é 2 vezes 5. Que legal. Vezes 5. Bah, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Isso aí eu já cheguei também. Muito, meus parabéns. O que eu vou fazer com o logaritmo de 5, tu me diz? Aqui multiplica... não adianta. Em termos... 5 é 10 por 2, então... Ah, olha que miserável. Então é isso. Caramba, que sacada. Ah, tá certo então. Então, meus parabéns. Ok, então era isso. Era isso o que, meu amor? Bom, ele matou a coisa, resolveu o problema. Tá, vamos botar o 5 aqui de volta. Parabéns pra porcaria do chat, hein, cara. Tá muito melhor do que já teve algum dia, pô. Chat não, né? Pro DeepSeek.
que eu não sei há quantos anos o ChatGPT, faz tanto tempo que eu não uso aquilo, e o Gemini, eventualmente, só para testar, ver se ele está conseguindo entregar a mesma resposta que o DeepSeek. Mas parabéns para essas IAs aí, né? Pô, que sacada é essa, cara? Tá vendo? Ó, isso aí não é logaritmo, isso daí. Então, não adianta tu ficar frustrado, às vezes, porque não consegue resolver uma coisa. Às vezes o teu problema não é o assunto atual que a gente tá resolvendo, é outro. O teu problema é outro, rapaz. Tá, então isso daqui, esse logaritmo de 5 é o nosso grande problema. Então a gente vai pegar isso daqui. Na verdade, vamos resolver isso assim. Aqui mesmo, aqui. Tá. Então, ele escreveu esse 5 aí como sendo 10 dividido por 2. Então a gente ficaria com um logaritmo de 10 sobre 2. E aí ele separou esses logaritmos aí. Então ficaria como sendo... Aqui vai ser logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. O logaritmo de 2 a gente já sabe quanto é que é. E aqui vem aquela questão de tu sabe que se não tem uma base expressa aqui é porque a base é 10. Então, se não tem nada aqui embaixo, a base é 10. Portanto, como a gente tem aqui, qual é que é o expoente que eu coloco em cima da minha base 10 para obter como resposta 1? Então, pronto, já acabou, né, a brincadeira. Então a gente sabe que aqui é 1. O logaritmo dessa coisa vai dar 1. E aqui, logaritmo de 2 a gente também sabe. Logo, a nossa resposta vai vir disso daqui. Copia este pedaço. Cola aqui. Mais essa parte. Nossa, cara, que sacada. Bom, eu fico feliz de ter, né, o Gemini junto aqui para ajudar o cara. Uma baita mão na roda. Tá, então isso aqui vai ser 2 logaritmo de 2. Vamos arrumar isso já, deixar pronto. 2. Tira isso aqui. Aqui também vai ser 2 vezes log de 3. Mais log de 10. Menos log de 2. Então 2 logaritmo de 2. Logaritmo de 2 é A. Então vai ser 2A aqui. Mais logaritmo de 3 é B. Então vai ser mais 2B. Mais 1, que é o logaritmo de 10 aqui na base 10. É 1. E menos o logaritmo de 2, que é A. Então, menos A. Portanto, a nossa resposta vai ser A mais 2B menos mais 1. Isso aí. A mais 2B mais 1. É isso. Coisa bonita, coisa linda e coisa cheirosa. Eu chegaria nessa resposta. Olha, muito esforço talvez para me dar conta de que a base é 10 e tudo mais. Mas não sei não vou mentir para vocês. Não tenho certeza. Tá, cadê a porcaria da questão que a gente tá procurando para ver a resposta? Página 129 essa? Volta para cá. Que página é essa do livro? É, 129. Exercício 3. Isso, exercício 3. Tá aqui. A mais 2B mais 1. Muito bem. Porque toda essa preocupação com a resposta, cara, é questão de... Imagina, tu gravar um vídeo, achar que acertou, postar na internet lá, depois as pessoas vão às vezes usar a tua resposta e tal, então tem que tomar cuidado com as coisas que tu faz. E mesmo que não seja, mesmo que ninguém vá ver o que eu tô fazendo, eu sempre verifico a resposta, tá? E eu botei 3 de novo, né, meu amor? Ai, que coisinha miserável. Sempre verificamos respostas aqui neste canal e na vida pessoal também. Considere o logaritmo de 2, que o logaritmo de 2 é igual a A e o de 3 é igual a B e calcule. Aqui a gente está mais esperto, né? A base é 10.
E log de 3 é o nosso velho b. Tá. Então, calcule o logaritmo de 32. Tá bom. Bom, 32 tu sabe que dá pra gente escrever isso como sendo o logaritmo de 2 elevado à quinta potência. Ou 5 logaritmo de 2 também, né? Que tu tira esse expoente pra fora. Mas enfim. Então disso daqui vai sair o quê? Que logaritmo de 32 é 5 logaritmo de 2. Logo, isso aí vai ser o quê? O logaritmo de 2 é A. Então vai ser 5A. Essa daí é fácil, né? Essa realmente a gente não precisou se estressar muito, né? Logaritmo de 25. Log de 25. Tá, bom. 25 já deu pra ver que não vai ter conversa, né, cara? Tu não tem como deixar ele em função de 2 de 3, né? A multiplicação entre 2 e 3 ou alguma coisa do tipo. Não dá pra fatorar desse jeito. Mas 25 é 5 vezes 5, pra piorar ainda mais a situação. Tá, 25 vezes 5 também não... 5 vezes 5 também não ajuda. O que mais que dá pra fazer? 25, pô. Poxa, aí tu me quebrou essas pernas. É 25 mesmo? É 25. Tá, então vamos tentar alguma coisa aqui. A gente já sabe que caminho vai tomar, né? Nem sempre tudo vai dar pra escrever, então a gente vai ter que dar um jeitinho aí na coisa. Ou ficar com o logaritmo de uma divisão e tudo mais, sabendo que a base é 10 e esse tipo de coisa. Tá. 25, o que eu posso fazer contigo, me diga. Seja sincero. O básico é 5 vezes 5, né? Não tem outra coisa assim que dê pra tirar disso daqui. Mas isso não serve pra gente porque não cai nem em logaritmo de 2, nem de 3, nem 10, nem nada. 50 dividido por 2... 100 dividido por 4. Não, mas 50 dividido por 2 já serve, eu acho. De novo, 50 vai ser 5 vezes 10. E aí tu cairia em outro problema. Qual é que é o logaritmo de 5? Dá pra cair nisso de novo. Tá, 25, 5 vezes 5. Essa multiplicação. Se eu... O que eu faço? Se eu botar 50 dividido por 10, deve descer isso, né? Só isso mesmo. Porque daí seria 5 vezes 10 sobre 10. 5 vezes 10 assim, sobre 10. E 5 por 10 é 1 meio. E logaritmo de 1 é 0. Então a gente já sabe disso. Tá bom. Então acho que é só isso. Transforma o teu 25 em 50 dividido por 10, que vai ser 5 vezes 10 sobre 10. Olha só que coisa bonita. Então, vê? Trivial. Básico da vida, olha aí. Então aqui faremos desse jeito. E tu sabe que... Certo... Eu posso considerar o seguinte. Eu posso considerar não dessa forma aqui, que talvez aqui vai dar mais trabalho do que realmente eu gostaria de ter. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Isso aqui vai ser 5 sobre 10 vezes 10. Então vai ser desse jeito para cair numa coisa só, tá? Para não se incomodar tanto com o logaritmo.
Então a gente vai abrir isso aqui só em uma multiplicação, já está tudo pronto. Outra coisa, esses 5 décimos aqui eu vou simplificar isso, porque não tem problema. Se eu dividir isso por 5, isso aqui vai dar 1. E 10 dividido por 5 é 2. Pronto, agora a gente vai cair numa coisa mais agradável de lidar, né? Depois, que é conhecida. Nossa, é só fazer isso, né, cara? Tá vendo? Tu aprende a fazer um, tu já tá preparado para os outros, já começa a pegar o jeito, a malícia da coisa, né? Certo, então daqui o que vai sair desta coisa aqui? Daqui vai sair o seguinte, como é uma multiplicação, então vai sair logaritmo de 1 meio, logaritmo de 1 sobre 2, mais, multiplicação é mais, logaritmo de 10. Tá, logaritmo de 10, como a base é 10, isso aqui vai dar 1, né? A base disso 10, então daqui sai 1 e daqui a gente tem que ver. Bom, dessa divisão tu vai fazer o seguinte, daqui vai sair logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, que a gente conhece. Peraí, pode ter o espaço aqui. Mais esse log de 10 que tu sabe que é 1. Porque a nossa base padrão aqui, quando não tem nada, é 10. Então 10 elevado a 1 vai resultar neste logaritmando bonito aqui. Muito bem. Então, quando não importa a base. Se o logaritmo for 1 aqui, logaritmo de 1 no caso, o expoente aqui em cima da base é 0. Então o logaritmo de 1 é 0. Isso aqui foi-se embora, acabou. Vai ficar só menos logaritmo de 2. Faltou mais aqui, não faltou? Só o maisinho para fazer companhia. Tá, então menos log de 2. Vai ser menos o logaritmo de 2. Quanto é que é essa porcaria mesmo? É A. Então vai ser menos A mais 1. Portanto, isso vai ser 1 menos A, quem sabe. Não, mas menos A mais 1 já é uma boa resposta. Fica desse jeito, tá? Então, vamos copiar isso. Tá bom, é isso daí. Tá. Menos A mais 1. Se tiver certo, tá bom. Se não tiver, tá pior ainda. 2 menos 2A. E aí? 2 menos 2A, de onde é que tu tirou esse 2 menos 2A aí que eu queria saber? Muito assim, com força e com vontade. Poxa vida. Tá, a divisão vai ser isso, mas pô, da onde é que tu tirou? Menos 2. Não, 2 menos 2A. Animalzinho. Tem mais algum número multiplicando? Não, né? Não. É 1 meio, pô. Separa isso em 2. E log de 10, acabou. Tá, de novo, chat GPTeco lá. Chat GPT não, cara, eu sempre falo errado, eu sempre faço a referência à coisa errada, pô. Quando eu tava usando o chat GPT, eu falava em Gemini. Parei de usar, comecei a usar o Gemini e chamava de chat GPT. Parei de usar o Gemini e fui usar essa porcaria do DeepSeek, chamava o DeepSeek de Gemini. É lindo isso. Tá. Função. Não sei porque que ele fez em inglês o último, tem. Bom, também. Que grande diferença. Tá, log de 2, beleza, isso ele já entendeu. Tá.
5 ao quadrado. Resolve alguma coisa tirar o expoente? Talvez 2 log... Ah, o mesmo truque. Tá, vai chegar na mesma coisa que eu. Tá bom, perdão. Eu não sei, isso aqui então deve estar errado ou ser uma resposta equivalente, não sei. Não me pergunte coisas complexas desse jeito. Então, não, porcaria, paga isso. Então ele considerou isso como sendo 5 ao quadrado e o resto é história, né? O resto é bobagem. Então se a gente copiar isso daqui, vai ficar com isso, põe o 2 aqui fora, 5, aí ele sabe que é 5 é 10 dividido por 2. 10 sobre 2. Bom, também eu ia falar um negócio, mas eu não sei, eu não errei nessa parte, eu acho, antes. Ou pelo menos eu espero que não tenha errado. Enfim, bom. Como isso daqui é uma divisão, então a gente copia isso daqui, cola aqui e reescreve como sendo 2 vezes. Aí tem que tomar cuidado, né? Isso vai ser 10 log de 10 menos... Ah, então daqui que sai a coisa. Menos log de 2, pô. Como é que tu tá tendo dificuldade com isso? Sabemos que logaritmo de 10 vai ser 1. Então isso aqui vai ser 2 vezes 1 menos logaritmo de 2, que é A. Portanto, no final das contas, o logaritmo de 25 é igual a 2 menos 2A. E aí tu deve se perguntar o seguinte: por que um cara que não consegue resolver uma questão simples dessa sozinho, por que este cara está gravando as coisas que ele está fazendo e colocando na internet, sendo que é só eu ir lá, jogar a pergunta e o DeepSeek vai responder para mim? Por que ele espera que eu vá continuar assistindo os vídeos? Aí eu vou te contar um segredo. Eu não me importo se tu vai continuar assistindo os vídeos ou não. Sinceramente, se eu fosse me motivar por isso, eu não resolveria, né? Teve dias ali gravando 8 horas por dia. Com certeza não é porque eu esteja interessado na sua atenção. Eu estou estudando para tentar passar na porcaria do vestibular e não só isso. Não é só a questão de estudar para passar no vestibular. Eu sei que eu vou usar esses conteúdos aqui. Eu vou precisar deles. Isso é muito importante. Eu tenho noção disso. Eu tenho consciência de que tudo que eu estou aprendendo aqui eu vou usar. Primeiro ponto é esse. Então, eu não estou gastando meu tempo à toa. Estou estudando e pretendo fazer alguma coisa com isso. Segunda coisa, depois que eu me formar... até os gatos começam a brigar, cara. Poxa vida. Depois que eu entrar no curso, eu pretendo conseguir alguma bolsa e tal. E às vezes tu tem alguma coisa sobrando na área de tu ser monitor, entende? Tu auxiliar os outros lá, ensinar, ajudar com as disciplinas que tu já fez. Então sempre existe essa possibilidade. E eu acho um treinamento muito bom esse daqui, de eu estar gravando as coisas que eu estou fazendo, eu estar explicando um pouco, não muito, né? Porque, de novo, tem muita coisa que eu estou aprendendo junto com todo mundo aqui. Então, mas essa coisa de tu ficar conversando, de tu explicar, de tu perder a vergonha de errar, de tentar dar os teus palpites e ficar tentando resolver as questões, isso pra mim vai ser muito bom, até porque eu pretendo ser professor um dia. Portanto, eu só tenho a ganhar com o canal. E assim, se não tiver visualizações, eu vou continuar postando os vídeos. Porque além de tudo isso, além de eu aprender, além disso e daquilo, eu ainda ganho um pouquinho de relevância, vamos colocar desse jeito, tá? Então eu tenho um pouco de credibilidade. Se algum dia eu precisar dar aula particular ou algo do gênero, e que a pessoa não queira estudar usando uma IA desse tipo aqui, prefira uma pessoa ensinando, então esses vídeos no YouTube, essas, sei lá, eu já devo ter umas 500 horas já, isso gera um pouquinho de credibilidade. Lógico que se uma pessoa vier nos primeiros vídeos que eu postei
olhar e se basear nisso para ver se eu sou apto a ensinar alguma coisa, eu tô ferrado, certo? Eu concordo com isso, mas mesmo assim gera um pouco de credibilidade. Eu estar resolvendo tanta coisa, resolver um livro inteiro e falar, olha, resolvi um livro, se tu quiser acompanhar, tá lá no YouTube, se tu quiser ver como é que eu fiz, tá por lá. Só fica à vontade. Então, assim, não depende de você. Se você acha que uma IA desse tipo é melhor do que eu, com certeza ela é. Ela vai resolver isso daqui e chegar na resposta certinha, bonitinha, vai te explicar. Se tu dizer eu não entendi, ela vai gerar outro exemplo para ti. E ela não cansa, diferente de mim, ela não cansa. Tu pode ficar o dia inteiro aqui pedindo para ela gerar questões, ou tu pode pegar uma lista da internet mesmo e ir estudando, vai fazendo, coloca aqui, pede para ela resolver alguma que tu não entendeu, vão ser exemplos completamente diferentes dos que eu estou fazendo no vídeo. Então, assim, não tenho como competir com uma coisa desse tipo. Eu não tenho como competir com nada, na verdade. Então, assim, o meu canal, o conteúdo dele não é impossível eu querer criar algum conteúdo que seja relevante comparado com os outros professores que eu conheço que tem no YouTube. Então, eu já sabia disso desde o primeiro vídeo. Nunca foi a minha intenção tentar pegar esse público desses professores, porque não existe, nunca vai acontecer. Então é só para mim aprender e para gerar um pouquinho de relevância. Isso de fato, essa credibilidade, ela ajuda um pouco, tá? E não só assim, mas vai ajudar lá depois, né? Quando falar em conseguir alguma bolsa ali ou me candidatar para algum laboratório lá, que fale assim, bah, tu tem condições de ficar como monitor aqui, dar essa aula desse assunto? Eu vou dizer, tenho, não tem problema nenhum, já resolvi isso daí ali, estou muito bem preparado para responder, para ajudar, para fazer esse tipo de coisa. Então ajuda até nisso, né? Conseguir uma bolsa na universidade. Eu tive oportunidades de conseguir ficar em alguma, pegar uma bolsa dessas assim, de ser monitor e tal e ensinar alguma coisa, só que eu não tinha condições. Então assim, eu sabia que eu não sabia aquele conteúdo. Então ficar naquela vaga, ocupando uma vaga, sabendo que alguém vai chegar lá com alguma dúvida que eu não vou conseguir responder, eu sempre saí fora, mas agora é uma das primeiras coisas que eu quero conseguir é isso, quando entrar na bela universidade. Mas enfim, isso é coisa pro futuro, não interessa, só tô dizendo que, pô, tu assistir ou não isso daqui, tu achar relevante ou não o conteúdo, literalmente eu sei que não faz a menor diferença pra mim, tá? Sendo bem sincero, porque eu não tenho como competir com isso daqui, eu sei disso. Eu sei que eu vou errar e certamente essa IA que a cada dia que passa vai ficar melhor resolvendo essas questões de ensino médio. Então os meus vídeos vão cada vez ficar mais irrelevantes em relação a essas IAs, mas tá tudo bem. Porque foda-se, eu vou precisar fazer uma prova, eu não vou pedir ajuda pro DeepSeek o dia que eu tiver que resolver uma prova ou quando alguém vier com alguma pergunta para mim responder, né? Algum aluno vier perguntando, não tem como falar, olha, espera um pouquinho aí que eu vou abrir o celular aqui, pegar o celular aqui e vou digitar essa pergunta, eu já te respondo, espera aí, só um pouquinho. Então, tendo ciência disso, vamos seguir, porque essa live é ao vivo. Então, vamos lá. Então, 2 menos 2A é a resposta. A gente segue para a letra C, vê se dessa vez consegue fazer sozinho. Tá? Algum erro aqui eu cometi, mas não tem problema. Ó, essa daqui tá meio gritando, né? Que a primeira coisa que tu tem que fazer é dar um jeito de juntar esse 81 com esse raiz quadrada de 3 aqui. Tá? Então, pelo menos nessa a gente tem uma noção de que dá pra fazer. Aí, a tua outra resposta, tu acha que estava certa, mesmo tendo seguido outro caminho? Olha, a nossa outra resposta foi menos A mais 1. Menos A mais 1. Aqui é menos 2, é 2 menos 2A. Eu acho, não sei. Que na verdade era menos A mais 1, então seria 1 menos A. Aqui tu tem 2 menos 2A. Se o meu A for 5, por exemplo, suponha isso. Então, na minha resposta a gente ficaria com 1 menos 5, que dá menos 4. Nessa daqui tu ficaria com 2 menos 10, que dá menos 8. Não, ficaria com a metade. Então alguma coisa eu errei naquela lá, certamente. Então, vamos seguir aqui, porque
lamentar por esse tipo de coisa, não tem, né? Log de 81 sobre raiz quadrada de 3. É bonito ou não é bonito? É lindo, é maravilhoso. Então a gente, primeira coisa que vai fazer é reescrever esta porcaria. Isso aqui vai ser logaritmo de. Veja bem, aqui 81 é 3 elevado à quarta potência. Dá para escrever, né, pra gente não se perder, senão corre o risco de errar aqui. 3 elevado à quarta potência sobre raiz quadrada de 3 é 3 elevado a... eu tenho quase certeza que eu digitei. Ah, tá certo. 3 elevado a 1 meio. Só isso. Só isso, né? Tá, e agora a gente vai manter a base, somar os expoentes e ver o que dá. Não ficou tão bonito assim, mas o que a gente pode fazer, né? Então aqui a minha base vai ser 3 e eu vou somar 4, na verdade eu vou subtrair, né? Vai ser 4 menos 1 meio. Neste caso, ai cara, isso é ruim de fazer de cabeça, né? Por isso que eu gosto do caderno, pô, tu risca, fica muito fácil de fazer as coisas. Veja, 4 menos 1 meio, eu vou multiplicar esse 4 por 2, vai virar 8, e dividir por 2 volta a ser 4, menos 1 meiozito aqui. Tá, então isso aqui vai dar 7 meios. Olha aí as frações fazendo seu trabalho, né? Tá, 3 elevado a 7 sobre 2. Mas não é isso só, né, cara? Essa porcaria da coisa. E cadê o logaritmo aqui na frente do número, pô? Então é esse logaritmo aí que a gente tem que determinar. Mas veja que dá pra tirar esse expoente e colocar pro lado de fora, né? Então, se a gente copiar isso, a gente vai ter 7 meios do logaritmo de 3. Deixa eu arrumar esta coisa, senão vai ficar muito estranho. Do Og também ah não, tá aqui o L. Achei que tinha sumido. Tá. E o logaritmo do 3 é... quanto que é essa porcaria? É B, né? É B. Então é 7 meios dB a resposta. Pelo menos essa era mais fácil, né? Bem mais fácil. Se eu copiar isso aqui, fica melhor ainda. Botar um B por aqui, pronto. 7B sobre 2 já tá ótimo. É isso aí, pô. Ainda tem uma letra D, cara. Mas que coisa, miséria. Ai, miséria do mundo. Tá, esse 27 é 3 ao quadrado. Tu sabe que dá pra tirar isso daqui. Esse aqui vai ser... esse 8 é 2 elevado ao cubo. Só que 27 não tem. Tem a raiz ainda, né? Tem a raiz, meu filho, tem a raiz. D. Vamos lá. Demais, que demais. Ai, eu tenho probleminhas, eu sei disso. 8 vezes raiz quadrada de 27. E agora o que a gente tem para fazer aqui? Temos que separar isso em duas coisas. Não temos? Então isso aqui vai dar log de 8. Isso aqui é log de 2 elevado ao cubo, rapaz, não ao quadrado. Mais, separamos em 2, então mete um mais aqui. Logaritmo de quem? A raiz quadrada do 27. 27 é 3 ao cubo, então vai ser 3 elevado a 3 sobre 2.
o expoente sobre o índice da raiz. Porque quem está na sombra passa para o sol, quem está no sol passa para a sombra. E é assim que a gente segue. Então aqui vai ser 3 vezes log de 2 mais 3 meios do log de 3. Aqui eu botei o 2, não botei 2 nenhum. Complicado isso daí, né? É aí que os erros acontecem. Tá bom, então o logaritmo de 2 é A, então vou ficar com 3A mais 3 meios de B. Todo esse trabalho para chegar nisso daqui. Pois é. Ai, que lindo. Ai, que fofo. Ele juntou tudo. Que bonita a resposta. Tudinho juntinho. Ó, que fofura. Então, se tu multiplicar esse 3A aqui por 2, tu vai ficar com 6A e dividir por 2, aí vai ter o mesmo denominador, enfim. A resposta é a mesma, tá? Grande coisa dessa resposta. Aqui é questão 5. Olha só. Agora tu me quebrou, né, meu amor? Acho que a base é A aqui, se eu não me engano. Quer dizer, não é que se eu não me engano, eu espero que seja, né? Que tá mais apagado que não sei o que. Se for um C, cara, se for um C, vai ser muito triste. Tu não acha? Se for um C. É foda, né, cara? Mas é o livro que a gente tem também, o mais acessível que a gente tem. Raiz cúbica, raiz quinta, raiz cúbica de novo. Tá. Não fica olhando, cara, escreve, não adianta ficar olhando pra questão. Ela não vai se resolver sozinha. Esse é o grande problema do ser humano. Tu acha que ficar contemplando uma questão por meia hora vai fazer com que ela se resolva? Tu tá errado. Ela não vai se resolver. Tá, então vai ser raiz cúbica de. Raiz quinta eu não tenho como representar. Então vai ser A vezes raiz quinta. Pera aí que... Então esse A vai ter que ficar aqui dentro. Mas é verdade. É a pura verdade. Raiz quinta eu não tenho, então vou botar raiz quadrada mesmo. A gente vai entender que seja a porcaria da raiz quinta. Esse aqui vai ser B vezes raiz cúbica de novo. Cadê a porqueira? De C. A gente lida com isso. Ah, tá. Capaz de ser raiz cúbica também, né? E eu que tô vendo mal aqui porque ele juntou as coisas. Tá parecendo que é um 13 este lixo aqui também. É só apagadinho ali. Ah, cara, esse tipo de questão mata o ser humano, cara. Poxa, isso aqui termina com o ser humano. É também porque que ia ter uma raiz quinta no meio da coisa, né? Nem faz sentido. Como se precisasse fazer sentido. Vamos ver se agora vai. Isso, tá. A base é A. Sendo que o logaritmo de A na base A é 5. Não, então é C. Isso é porque não tem, né? Se a base é igual ao logaritmando aqui, o expoente tinha que ser 1 e não 5. Filha da mãe. Faz alguma diferença? Não, né? Mas pelo menos a gente se deu conta disso. Então, logaritmo base C de A é 5. Ai, que bonito. Olha um 5 aí. Tá. E do B é 2.
E do C, tu me pergunta, e do C, o que vai ser? É 1, né, cara? Quer dizer, é cada pergunta que você faz, né? Tá, então a gente viu que a base é C. O único problema talvez seja esse expoente. Se não for 3, a gente tá ferrado. E agora? E agora resolver isso aqui como? Tu me pergunta. Bom, expoente, né, cara? Isso é um problema de expoente e multiplicações e essas coisas todas. Então, a primeira coisa, isso aqui, raiz é esta coisa que dá para te reescrever tudo isso, esse A vezes aqui, elevado a 1/3, tá? Então, vamos fazer isso. Tá, então recorta isso, Ctrl X, apaga isso daqui, escreve como se isso aqui estivesse sendo elevado a 1/3. Vai ser demorada essa, hein? Pô, vai ser uma coisa pra resolver, vai ser uma coisinha. Puta merda. Quanto mais passa o tempo, mais desaprende este animal pequeno. A ignorância miserável, tá? Então daqui tiramos que vai ser 1/3 do logaritmo. Aqui veja, vai ser 1/3. Aí a gente vai colocar entre colchetes aqui do logaritmo. A base é C. De quem? Disso daqui agora, né? Do A vezes esta coisa. Portanto, vai ser do A, mais, como é vezes, tu vai abrir isso em duas partes. Aí, logaritmo, base C, de quem? Tu me pergunta e eu te respondo, disso daqui. Pra que tudo isso? Uma maldade desse tamanho? Pois é, eu não sei. Cara, desfaz isso pra mim poder colar aqui. Pronto. Então a primeira coisa que tu fez foi isso, foi separar desse jeito. Logaritmo do A, tu sabe quanto é que é. Então pega isso daqui, copia, cola aqui. Quanto é que é o logaritmo do A? É 5. Então aqui neste lugar, coloca um maldito 5. E temos que responder isso daqui ainda, cara. Por quê? Por que tu me perguntas e eu não sei te responder. Então vai ser 1/3 vezes isso dali. Então esta parte a gente pega agora e vai fazer sozinho. A parte. Então é muito cuidado, tá? Pra não errar isso aqui, pra não ter que refazer de novo. Se bem que falando em refazer, vamos ver quanto tempo a gente tem. Tem 12 minutos ainda. É mais do que tempo suficiente para fazer isso daqui. Tá. Que você falando assim, né? Até parece que é. Então esse B vezes raiz quadrada de C, raiz cúbica de C, tu consegue reescrever isso. Vamos recortar isso aqui como sendo isso elevado ao 1/3, né? 1/3 de novo, 1/3 de novo. E esta coisa miserável tu consegue reescrever então como sendo, como é B vezes isso dali, vai ser logaritmo, a base C do nosso B, mais, como é multiplicação. E na verdade tu tirou esse 1/3 para fora, né? Ainda não pode esquecer disso, meu amiguinho, não esquece disso. 1/3 que multiplica essa coisa, tá? Que vai estar aqui dentro, não esquece disso. Então essa questão ela não é difícil, ela só te ganha no cansaço, sabe? Não é aquela coisa que tu olha e fala, nossa, olha a dificuldade de resolver. Não, ela ganha no cansaço. É só isso que ela faz. E aqui vai ser finalmente logaritmo, a base é C,
Imagina se a gente erra uma dessa, hein? E tem que refazer. De quem, cara? De quem? Disso daqui, ó. Raiz cúbica do C. Tá, logaritmo de B é quanto essa porcaria? Que já tô muito curioso pra saber. É 2. Tá, então aqui vai ser 2. Se eu fizer essa multiplicação... Cara, soma de fração é uma miséria mesmo, né? Então a gente tem isso e no lugar desta bela pedaço de lixo aqui, o que a gente vai ter? Bom, aqui finalmente, depois para esse último pedaço de lixo, a gente vai ter que isso tu consegue reescrever como sendo 1/3 C elevado a 1/3, portanto vai ser 1/3 vezes o logaritmo de C. Na base, a base é C também, né, cara? Pronto. Então, se a base é C e o logaritmo aqui, então isso aqui vai ser... bodega, lixo mesmo. Isso aqui vai ser 1, né? Então essa parte vai dar 1. Portanto, aqui a gente vai ter... Tá, isso aqui deu 1. Muito bonito. Quer dizer, 1 vezes 1/3, animalzinho pequeno. É o logaritmo do C na base C é 1. Mas aí tem esse 1/3 multiplicando este 1. Então a gente vai ter que fazer o processo inverso aqui, tá? Tem que voltar substituindo as coisas. Então se eu tirar isso aqui fora, fica assim. Então isso é 1/3. Como é que eu vou juntar? Bom, pega você primeiro. Calma lá, vamos devagarinho aqui. É aqui que os erros acontecem. Então o 5 já está aí, tudo bem. O que é logaritmo desta coisa toda, raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de C? O que é esse logaritmo aqui? Então essa porcaria de logaritmo de raiz cúbica aqui vai resultar nisso daqui. Então copia isso daqui. Então aquele logaritmo, então tudo isso daqui resultou nisso. Agora o que é logaritmo, tá? Raiz cúbica de C. Bom, esse logaritmo de lixo aí é 1/3, tá? Então a gente copia você e coloca aqui. Como eu espero acertar essa questão, cara, com toda a vontade do mundo. Tá, tudo bem. A gente não usa colchete 2 vezes, não sei o que lá. Pois é, e aqui falando em não usa colchete 2 vezes, aqui ficou faltando 1, né? Será que eu copiei mal aquela hora ali? Acho que sim. Então aqui tem que ter mais 1. Então aqui, para te alegrar, eu vou colocar entre parênteses, tá bom? Só para te alegrar um pouco. Aham. Então é essa pequena coisa aqui que a gente tem que lidar. Vamos arrumar de novo, para que fique tudo do mesmo tamanho, bonito, cheiroso. Puta merda, o que foi que tu fez aqui, cara? Puta que pariu. Eu não botei... junto. Ai, coloca separado, assim, que senão ele vai querer dividir as coisas, animal. Animal pequeno, pequeno animal. O animalzinho é complicado, cara. Isso, agora sim, agora parece que tá bom. Tava ruim, parece que melhorou um pouco. Tá, então essa é a linha que a gente começa a trabalhar. Primeira coisa que a gente vai resolver aqui são denominadores. 5 eu vou multiplicar por 3. Vai dar 15, vou dividir por 3, volta a ser 5. Mas aí tem o mesmo denominador. Aqui, esse 2
eu vou multiplicar isso por 3, vai ficar 6, vou dividir por 3, volta a ser 2, pronto. Então, primeira parte tá aí, ó, denominador igual, depois a gente começa a conversar. Como eu espero não errar esse lixo de questão, como eu espero não errar. Porque, de novo, não existe, a dificuldade não é a parte teórica que tu tem que entender. É somar fração, essa é a grande dificuldade da questão. Nossa, que impressionante. Eu nunca fiz isso na vida, nossa, que coisa incrível. Tá? Então aqui vai ser 6 mais 1 que vai dar 7 e vai continuar sendo dividido por 3. Muito bem. Então, aqui, eu vou deixar do jeito que tá para não dar erro, né? É, o medo faz isso, né? Puta merda, te ajeita, porcaria. Quem é o miserável que programou isso daqui? Eu queria saber quem foi o animal. Tá, então aqui vai ser 1 vezes 7 que dá 7 e 3 vezes 3 vai dar 9. Então, põe um 7 aqui e aqui 9. Certo. Aqui nunca fica bom do jeito que a gente gostaria, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu posso fazer essa soma, né? Se eu multiplicar isso aqui por o 15 por 3, eu vou ter 3 vezes 15 é 45. 4, 5. E 3 vezes 3 é 9. Vou ficar com o mesmo denominador. Agora eu posso somar essas coisas. Então vou ficar com o que aqui? Vamos copiar isso, porque é uma questão fácil. Esse é o problema dela, ela é fácil. É só um pedaço de lixo. É, Galo, de fato, Galo. Vá cantando, vá aproveitando. 45 mais 7 dá 52. Oh, porcaria. Me ajuda, me ajuda. 52. E é isso aí. Sai. Então, no final das contas, isso vai ser 52 sobre 3 vezes 9, 27. E olha só, logaritmos, hein? Esse é o assunto que a gente está trabalhando agora. Veja bem. Veja bem quanto logaritmo a gente está resolvendo aqui, hein? Olha aí, tudo logaritmo. Claro, o início da questão era sobre isso mesmo. Depois é o logaritmo que é ruim de resolver, né? É muito difícil. 52 sobre 27. É essa a resposta que eu queria ter, cara. Que coisa bonita chegar nela, hein? Lindo, lindo. De primeira ainda por cima. É em chat GPT também. Legal, legal. Que bom pra ele. Questão 6 aqui. O que a gente vai ter nas 6? Dados, esse logaritmo, basear, calcule o logaritmo. Que linda questão, hein? Quanto tempo a gente tem para resolver essa questão? 2 minutos, duvido que dê. Então, no próximo vídeo a gente segue resolvendo. Muito obrigado pela tua companhia, a gente se encontra por aí. Até mais.